Boa noite a todos. Então vamos lá, dando continuidade a nossos estudos do Boa Nova. Hoje é o capítulo 3, Primeiras Pregações. Nesse capítulo, Humberto de Campos divide em 3 partes, 3 blocos de informações. O primeiro bloco é uma conversa inicial de Jesus, bem no início da sua pregação. Começa lá com João Batista novamente, né? Ele faz o link com aquela outra passagem que nós vimos na outra aula, mas deixa claro uma coisa que não está claro nos evangelhos, né? Que ele passa um tempo com João Batista. Ele passa um tempo com João Batista ali no deserto, perto de Jericó, meditando, preparando para aquela grande jornada que ele ia empreender em 3 anos. Parece que foi muito mais, né? Pela quantidade de informação que ele traz. O segundo bloco de informações é como ele seleciona os primeiros discípulos. Tá? Primeiros discípulos, como é que ele selecionou. E o terceiro bloco de informação é exatamente a primeira pregação dele naquele mesmo dia. Tá? Então vamos lembrar desses 3 pontos aqui para a gente poder ir seguindo. Tá? Uma linha. A gente falava na semana passada, não, da outra vez, sobre João Batista e Elias e o batismo de água e de fogo e tudo mais. E eu não sei se ficou claro para a gente a importância de João Batista e de Elias. Existia uma... Por que todo mundo perguntava cadê Elias, o Elias, o Elias? Porque o Elias, pela tradição judaica, era quem vai anunciar o Messias. Então, por isso que faz sentido, só para a gente não perder. Existia uma tradição de que Elias era o profeta que ia anunciar. E Elias morre, tem toda aquela situação que eu já contei para vocês e tal, parari, parará. E então você vê como é interessante, porque ele volta como João Batista para cumprir a missão que ele não deixou para trás, que era anunciar o Messias. Né? Então conta aqui Humberto de Campos que Jesus passa um bom tempo lá no deserto com João Batista, e depois ele faz até uma alegoria muito interessante aqui, que ele fala de ter passado um tempo, isso por volta dos anos 30 depois de Cristo, ele sai de Jericó para Jerusalém. Você vê que é interessante, só isso daí já é uma informação que a gente já fica pensativo, já gera várias... Você lembrar da parábola do bom samaritano, lembra? Jesus conta a história assim, saía um homem de Jerusalém para Jericó, então você não sabe dizer o que ele era. Por quê? Jericó, para quem não sabe, era uma cidade portuária, e como toda cidade portuária, ela era bastante promíscua, vamos colocar assim, né? E Jerusalém, como todos sabem, é a cidade conhecida como uma cidade santa, né? Hoje, mais do que nunca, mas já na época de Jesus era conhecida como tal. Aliás, é um livro que eu recomendo muito, a biografia de Jerusalém, do Montefiore. Acho que o Montefiore é o melhor biógrafo do mundo, né? Eu acho, na minha opinião. E ele tem a história de Jerusalém, é muito legal. Jerusalém é uma história, acho que é isso. Ou Jerusalém. É uma coisa assim. Mas é o Montefiore, o melhor biógrafo aí. Acho que escreveu a biografia da família Romanov, escreveu a biografia de várias pessoas aí importantes. E ele então faz uma biografia de Jerusalém. Você vê como Jerusalém, se você for pensar em Jerusalém como cidade, é totalmente ao avesso de uma cidade convencional. O que você pensa numa cidade? Uma cidade é perto da água, perto do rio. Todas as grandes cidades são assim, ou perto do mar, né, onde você tem uma saída fácil, uma entrada. Jerusalém fica no meio do deserto, só tem 2 poços, na verdade que na época de Jesus tinha de água, né? Então você vê como ela é uma cidade
muito diferente e sempre quis ser conquistado. E hoje é sede das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, né? Então, concentra, não cede propriamente disso, mas concentra a história do monoteísmo. E quando você faz uma alusão na Bíblia, do ponto de vista bíblico, que a pessoa estava saindo de Jericó para Jerusalém, isso tem uma menção de que estava se elevando em espiritualidade. Tá? Então, sempre quando você tem essa menção na Bíblia, que fulano estava indo a Jerusalém, especialmente quando sai de Jericó e outros portos, né, para Jerusalém, ele tem essa ideia, essa conotação de elevação. Então, Humberto de Campos faz esse traçado muito bonito. E Jesus, claro, ciente da nossa humanidade, desses símbolos de humanidade, porque isso ele não precisava, porque ele já era elevado o suficiente, mas ele precisava adotar determinados símbolos para que a gente, pós-macaco, possa entender um pouquinho do que é Jesus. Ou alguns são macaco ainda. Não nós, né? Mas alguns aí por aí. Bom, mas essa é a primeira menção. E ele vai a Jerusalém e fica contemplando, né? Porque imagina, você tinha na época de Jesus o templo de Salomão, né? O templo de Salomão ainda hoje só tem Muro das Lamentações, né? O que restou do templo de Salomão depois que Roma destruiu Jerusalém, né? Nos anos 70 depois de Cristo, destruiu o templo. E depois foi colocado sobre aquele templo onde seria o templo. Hoje você tem uma mesquita, né? Que é onde Maomé subiu, ascendeu aos céus, né? Então você tem lá desse mesmo local. E aí, mas na época de Jesus tinha o templo. Jesus sentou, ficou olhando o templo, né? Olhando, vendo a cidade, vendo, porque afinal de contas ele estava ali na terra prometida, metaforicamente falando. Isso era metafórico, né? Infelizmente foi tido, e ainda é, esse que é o problema. Ser tido como física, uma terra física, tudo bem, mas hoje, em 2025, alguém acreditar que a vinda do Messias só vai acontecer quando Jerusalém, e aí patrocinar guerras em nome disso, isso chama-se anticristo. A gente tem mais anticristo do que fomentar a guerra em nome de Cristo, né? Então, mas enfim. E aí, você tem lá Jesus contemplando, ele vai contemplando a cidade. Eu trouxe essa passagem porque ele é abordado. E aí, ele é abordado, né, por um cara chamado Hanã, que depois vai ser um dos caras que julga Jesus 3 anos depois. Nada é por acaso, né? E Hanã olha para aquele Galileu, né? Porque as pessoas não eram identificadas pelo green card delas, né? Elas eram identificadas pela vestimenta, pelo sotaque, pela capa, né? Então, você tinha muitas formas. Por isso que Jesus é genial ao fazer a parábola do bom samaritano, porque ele fala que foi encontrar, descia um homem de Jerusalém para Jericó e encontrou um caído, seminu, que daí adormecido, não dá para saber quem é. É por isso que ele faz essa alusão. Por quê? Jesus, de maneira genial, coloca o caído. Você não sabe se ele torce para o Flamengo, para o Vasco, não sabe o nome, porque o caído somos nós. Porque Jesus nos coloca na posição de caído e não na posição de quem vai ajudar. Quem vai ajudar é o samaritano. O samaritano vai ajudar. Os caídos somos nós. Porque ele faz uma reflexão dizendo assim, na hora que você está caído, você quer ser ajudado por quem? Esse é o que você tem que considerar como próximo. Não na posição de que quando você vai ajudar. Porque senão a gente se coloca na posição, eu não vou ajudar esse aqui porque esse aqui é homossexual. Eu não vou ajudar aquele lá porque aquele lá é afrodescendente. Eu não vou ajudar esse porque esse é muçulmano. Eu não vou ajudar esse. Assim, e aí a gente se coloca nessa posição.
Mas daí, quando Jesus nos coloca como caído, é aquela pergunta: você está tendo um ataque cardíaco no meio da rua, chega a ambulância, um negro homossexual, você vai falar assim, não encosta em mim, não precisa me ajudar, porque eu não gosto de negros homossexuais, ou você vai pedir ajuda de quem for? Essa é a genialidade de Jesus ao nos colocar como caído. E é ali que e é ali que a espiritualidade opera. Naquele que você não gosta, é ele que vai ser colocado para te ajudar. Porque a ajuda é para os dois lados. A ajuda é dos dois lados. Aquele que está ajudando e aquele que está ajudando no nosso progresso evolutivo. Poxa, eu não gosto desse tipo de pessoa, mas ele me ajudou tanto. E agora? Aquele que tiver sensibilidade para ver, olhos para ver, como diria Jesus, verá. E ouvidos para ouvir, ouvirá. Então, ao nos colocar como caídos, a gente percebe que o nosso próximo, não existe essa palavra no aramaico, essa palavra não existe. Então, quando Jesus usa próximo, é uma tradução boa, mas o que ele falou foi irmão. Quem é o meu irmão? Essa é a palavra que está lá, se você pegar a origem verdadeira. Então, e aí ele vai lá e Jesus, o Haná vira, olha para aquele Galileu, né, meio estranho, diferente e tal, não sei o que é lá, e ele fala assim, Galileu, o que você está fazendo aqui na cidade? Eu quis trazer essa passagem. E aí Jesus vira para Haná e fala assim, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Cristo com modesta nobreza. Você imagina um Galileu, né, vira para Haná, que depois o sacerdote fala assim, olha, eu estou aqui porque eu estou buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote olhou e deve ter falado, esse cara bebeu, eu quero saber onde é que ele estava bebendo, né? E só pode ser. Mas se ele tivesse falado isso só, ele não teria tomado uma lapada de Jesus. Aí ele falou assim, reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? E o sacerdote tinha muito claro que era o reino de Deus. Messias viria por através de Elias, né? Ele seria anunciado e eles imaginavam que viria um Messias no novo rei Davi, que ia enfrentar Golias, né? Por isso que às vezes as pessoas perguntam, Ayrton, como é que funciona essa questão da guerra lá e tal? Como que você explica aquela guerra? Você quer que eu explique desde quando? Porque quando Davi matou Golias, na faixa de Gaza, porque Golias era filisteu, que é uma tradução errada, porque o certo ele seria filistino. Então, quando Davi matou Golias, já tinha aquela lá. E era antes ainda. Você quer que eu faça o recorte da história de quando? De Davi, quando matou Golias? Você quer que eu faça esse recorte quando antes lá se estava buscando a Canaã? Ou vocês querem que eu faça a partir de 1948, com a formação do Estado de Israel, pelas Nações Unidas? Da onde que vocês querem o recorte? Porque aquilo ali está em guerra e não aprenderam ainda. Que o reino de Deus não é esse, não é físico. E aí, por isso que ele falou assim, reino de Deus? Porque eles estavam esperando um rei Davi. Eles estavam esperando um guerreiro, todos eles. Isso é fundamental. Porque senão a gente não entende a posição dos apóstolos, a gente não entende a posição de Judas Iscariotes, a gente não entende Paulo de Tarso, quando faz a equivocação, e não entende o que estão falando hoje. Continuam acreditando que o reino de Deus é um reino físico, num lugar físico. E é por isso que ele falou assim, você está pensando... e ficam brigando por uma cidade. Que Jesus falou. Quinto sermão de Mateus, sermão profético, sermão escatológico. Eles estão lá assim, tá? Mestre, quando que vai acontecer o reino de Deus? Aí Jesus olha assim, vocês têm tempo? Mais ou menos Jesus fala assim,
Vocês têm tempo? Aí ele falou assim, vem cá. E olha só, porque veja o tamanho desse templo. Ele começa o sermão profético dizendo o quê? Não haverá pedra sobre pedra. Nenhuma dessas pedras. E foi, tanto que em 30, 70 foi destruído. E aí ele fala, quando será o fim dos tempos? O fim dos tempos põe fim desse tempo para a implantação do novo tempo. Né? Quando que vai acontecer? Qual é o marco? Sabe qual é o marco da mudança? Está lá, foi Jesus que falou, não fui eu não. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Muitos virão em meu nome, passando, né, por mim, e muitos vão acreditar. E não foi assim. E aí a gente fez cruzadas, e a gente fez isso, e a gente matou em nome de Cristo, guerras santas, e deturpamos a mensagem do Mestre. Esse é o início. Esse é o início. Então, e aí ele falou assim, o que você pensa sobre isso, né? Deixa eu entender onde você quer, onde é que você quer chegar e tal. E aí, é aqui? Eu sou bem bocó e eu tô passando aqui achando que tá... Ah, tá. Então volta. Volta aqui. Tá passando ali? Não, é que não passa aqui, tá passando... É bem louco isso aqui. Então volta mais um. Então eu vou confiar aqui. Vamos lá. E aí Jesus, olha o que Jesus responde. O meu reino vai começar na cidade de Jerusalém, eu vou dominar toda essa região e depois o mundo. Foi isso que ele responde? Não, ele responde assim, esse reino é a obra divina no coração dos homens. E aí Humberto Campos diz, esclareceu Jesus com grande serenidade. Imagina o que era Jesus com grande serenidade, né? O cara pergunta assim, você acha o que é isso? Ele fala assim, olha, o reino de Deus é a mudança no coração de cada um de nós. É por isso que o reino de Deus, e que os apóstolos não entenderam, e muitos cristãos não entenderam até hoje, o reino de Deus, ele se dá coração a coração, palma a palma. Não é de fora para dentro. Não é com um rei. Não é com alguém impondo o cristianismo goela abaixo. Porque isso a gente já tentou e não deu certo. Só que Jesus nunca foi a proposta de Jesus. Nunca foi a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é instalar o reino de Deus no coração dos homens. Porque essa vai fazer a diferença. É quando você prega o cristianismo de dentro para fora. Quando você demonstra as lições do mestre de dentro para fora. E aí ele continua. E aí o Haná pega e fala assim, obra divina em tuas mãos? Ele fala assim, você é um galileu. Quem é você? Revidou Haná com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou, como que contas para levar avante essa difícil empresa? O que você tem aí? O que você vai fazer? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido que ilustre? Porque se é um reino, ele tem um rei, né? Então, você tem algum príncipe, alguém, para auxiliar-se na execução de teus planos? Assim, deixa eu entender aqui, porque, veja só, Davi tinha um exército, e ele foi conquistando as guerras dos Macabeus, Parari Parará, todo mundo conhece, quem não conhece está lá na Bíblia, não vou ficar contando para vocês, e também já foi escrito há uns 3.000 anos, né? Quem não conheceu ainda está perdendo tempo. Então, e aí, você tá lá e fala assim, vem cá, mas você tem quem? Quem que tá ali? Você tem uma noção que existe... Veja só, eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. E senão a gente pensa que Jesus estava brigando com os hebreus.
E não estava. Você sabe o que era o Império Romano? Era a melhor máquina de guerra daquela época. Enquanto você estava guerreando com estilingue, eles tinham metralhadora, metaforicamente falando, né? Eles tinham uma arma de guerra, eles conquistaram praticamente todo o mundo conhecido. Você era subjugado por Roma, o que era a grande complexidade daquela situação. Porque, veja, imagina, o primeiro mandamento qual é? Conhece os 10 mandamentos? Essa já é a interpretação. Já é a interpretação. Se você pegar os 10 mandamentos lá em Êxodo, primeiro que ele parece os 35 mandamentos. Né? Como a ti mesmo. Isso já é a interpretação lá em Levítico e Deuteronômio. Também. Mas o mandamento mesmo diz o quê? Não dar forma a Deus, não dar nome a Deus, não colocar Deus numa caixinha. Basicamente, o mandamento diz assim. Pessoal, quando você põe nome a Deus, por isso que ele é o inominável, o Adonai, aquele que não se pode pronunciar, porque nós somos tão pequenos, mas tão ignorantes, como dizia o pessoal, que a gente, né? Se a gente coloca Deus, Deus é essa caneca, porque é isso que a gente fez a história toda. A gente limitou Deus à nossa pequenez. Quando a gente coloca Deus com cabeça de águia, você limita Deus. E Deus é o Deus do universo. É por isso que ele não pode dar o nome. Por isso que ele não, senão a gente continua achando que o Deus tem corpo. Deus é o daquela Capela Sistina lá, aquele réplica Não, sim, que desenhou, né? Mas ela é a réplica de Zeus, porque na verdade é isso que ele fez. Ele fez a réplica de Zeus ali, e a gente continuou botando Deus numa caixinha. Colocou Deus, por isso que muita gente hoje é ateu. Até eu sou. Porque se você acreditar num Deus sentado num trono, num rei superlativo, mandando matar os outros porque ele tem ódio, porque eu fiz uma coisa errada, ele vai me punir, eu também sou ateu desse jeito. Esse Deus eu não acredito. Porque a proposta de Cristo é um outro tipo de Deus. É o Deus bom, é o Deus Pai, é o Deus educador, o Deus misericordioso. Esse é o Deus que Cristo propõe para nós e que, na verdade, já estava lá no Velho Testamento. Só que aí você vê o Império Romano e não só dá nome a Deus, como ele dá forma a Deus. Júlio César, não Júlio César, César. E ele esculpe numa moeda o Deus. Você imagina o povo que estava evoluído no sentido de que você não pode dar nome a Deus porque Deus é muito mais do que isso, ele é o inominável, e ele é subjugado por um povo que era uma máquina de guerra que chamavam vários deuses e colocavam Deus vivo, junto César. Olha, isso aí mexia com a psique deles. Então eles estavam esperando, né, que fosse um guerreiro, porque só um guerreiro muito bom para destruir o Império Romano. Muitos tentaram. Lembra? O Império Romano, ele começa... vou colocar Roma, né? Roma. Esse império é só a partir de Júlio César, efetivamente, nem Júlio César, porque ele ainda não era império, era um virado, mas só a partir de Otávio Augusto. Mas se você for pegar assim, Roma é entre 300 a.C. até 400 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente, e 1400 o Império Romano do Oriente. Isso é Roma. E Jesus lá no meio disso aqui, e eles falam assim, como é que a gente vai destruir isso? Então ele estava assim, na cabecinha dele, ele esperava uma transformação bélica. Ele esperava um guerreiro. Isso que muita gente, até hoje, por que eu estou falando nisso? Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque até hoje se acredita nisso. Até hoje, muitos cristãos se dizem
dessa maneira. E a gente não pode aceitar um negócio desse. Porque senão a gente não evolui, a gente fica estagnado como se estivesse há 2000 anos atrás. E aí a gente está estudando química, astrologia, física nuclear, as crianças vão para a escola, tem as aulas mais refinadas de química, de biologia, de evolução. E aí ela vem aqui no centro espírita, voltando aqui para falar em outra religião, vem aqui no centro espírita e ensina Deus sentado num trono. Aí depois você não entende, não aqui, não esse, né? Você põe Deus sentado num trono e o cristianismo imposto goela abaixo, um Deus punitivo, aí depois não sabe por que é um êxodo das crianças e dos jovens nas religiões. Porque nós estamos ensinando um negócio que há 2000 anos já estava superado. É por isso. Porque a gente está ensinando, não a gente, eu estou falando a humanidade, colocando Deus numa caixinha, colocando Deus num lugar onde ele não merece estar. E aí, Jesus, de maneira brilhante, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Você, onde é que você está? Né? Você quer o exército que você tem? Assim, meus... Aí respondeu o mestre com humildade. Talvez não tanta humildade, imagino. Né? Só para dar aquela provocada. E fora que você vê como meus companheiros, aí vão falar, tá vendo? Olha só isso. Companheiro é uma palavra que se deturpou. Porque companheiro é com quem eu divido o pão. É meu companheiro. Isso é o companheiro, com quem eu divido o pão. Então, os meus companheiros, com que esse cara dividiu o pão mesmo, vai chegar de todos os lugares. E aí ele vira e fala assim, sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propõe-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Olha o que ele chama a gente. Então ele fala assim, não, tá certo, tudo bem. Já que você não tem nenhum rei e tal, você só vai ter aquela massa cebosa e chupadora de sangue. É isso que ele está dizendo. Porque lama você encontra em qualquer lugar. E aí Jesus ele pega assim, ele já pega e já dá aquela resposta na sacerdote. Replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Isso aqui daria para falar um ano sobre essa frase. Não é pouco. Porque olha só, ele fala assim, porque isso aqui é a essência do cristianismo. Se a gente não compreender a profundidade dessa frase, a gente não vai conseguir compreender a profundidade. Então assim, olha, o cara falou assim, você vai construir com lama. Aí ele falou assim, não, pera um pouquinho. Eles podem ser lama, na sua visão. Só que a transformação no mármore mais puro que eu tenho é o sentimento. Por isso que, quando lá na frente Kardec diz quem é o verdadeiro espírito, e muitas pessoas não pegam essa frase completa, o verdadeiro espírito é aquele que tenta dominar suas más inclinações, é isso? Não é. Não é assim a frase. A frase começa assim, o verdadeiro espírito é aquele que sofreu uma transformação moral e se esforça para dominar as más inclinações. Então, não, mas eu estou me esforçando, mas você fez a transformação moral? Porque a transformação moral é eu reconhecer que estou em erro, eu reconhecer que ainda sou imperfeito, que ainda tenho coisas a melhorar, como todos nós. E aqui não tem nenhum santo. Nem eu. Muito menos eu.
Claro. Não, que a Marisa tem... Ela veio um pouquinho antes ainda do cristianismo. Isso aqui é uma... Isso aqui, quando você estava passeando, nós estávamos passeando lá por Delfos, templo de Delfos, estava esculpido lá no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Então, assim, esse aqui é antes ainda do cristianismo, assim, é a preparação filosófica para chegar no cristianismo. Assim, ó, primeiro você tem que conhecer a si mesmo. Aí quando você se conhece a si mesmo, tem a noção do todo, aí a gente faz essa transformação. Então, primeiro passo, porque o mármore é uma pedra, né? Como é que é aquele que esculpiu Davi? Já vou lembrar. Bom, então, assim, como é que você conseguiu esculpir essa estátua tão bela? Essa estátua já estava ali, eu só tirei os excessos. É isso! É essa a analogia. Quando você faz a transformação do sentimento, a obra já está ali dentro da gente, a gente só tem que tirar o excesso. É o sentimento. Por isso que Jesus faz esse paralelo. Claro que ele não sabia que ele ia falar, porque isso foi falado 1000 anos depois dele, né? 1300 anos depois dele. Mas é óbvio que ele já sabia a ideia disso aqui, né? Que a gente pode estar achando que está num mundo de regeneração e tal, mas Jesus já passou por isso há muito tempo, né? Então Jesus já está explorando. Talvez não seja nem a primeira regeneração dele, porque ele já era espírito crístico há 4,5 bilhões de anos. Enfim. E nenhum cinzel, ou seja, nós vamos esculpir o nosso dentro de nós, né? Ou seja, o cinzel é aquela ferramenta que vai tirar esse excesso do mármore, é superior ao da boa vontade. Ou seja, então você tem que ter uma transformação, um sentimento de querer melhorar, de fazer, de cumprir Cristo, mas não adianta ter só o sentimento, porque senão a gente fica que nem um espírita vislumbrado, que é o que diz o Kardec, né? É o pior dos espíritas. O pior dos espíritas é aquele que é o vislumbrado. Não estou dizendo isso, é o Kardec. Ele que está dizendo isso. Porque o espírita que acha tudo maravilhoso e tal, não filtra nada e tal, mas também não tem boa vontade de mudar. Exato. Então a gente tem que ter a boa vontade. O que não significa numa transformação imediata. Por isso que eu quis trazer essa passagem, porque ela é muito importante. A gente não conseguiu. Exato. Aí, quando você perde no argumento, o que você faz? Apela. Aí ele perdeu naquele argumento. O que diz Haná? Impressionado com a resposta firme, inteligente, rápida, né? O famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma ou Atenas? Você tem noção do que você está me falando? Você vai pegar esse bando de povo com boa vontade, com mudança de sentimento. Você tem noção do tamanho do exército de Roma? Você tem noção da proposta de Atenas no sentido filosófico? Você quer mudar a proposta dessa multiplicidade de deuses, de tudo isso, e parari? Você tem noção disso? Você nem sabe onde você está lidando, você sabe onde você está pisando. Sim. E aí ele: conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Então você conhece? Senhor, eu não estou nem aí, porque ele já sabia que dentro do planejamento divino, Roma não tinha dado certo. Roma foi um planejamento divino. Roma
era para todos nós estarmos aqui vestidos à romana e falando latim. Essa é a proposta de Cristo. Essa é a proposta de Cristo. Não haver diferença, divergência de país, não ter divergência de línguas. Era para todos nós estarmos no mesmo, sobre a mesma égide. Essa é a proposta de Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi Emmanuel, em A Caminho da Luz. Leiam Emmanuel, A Caminho da Luz. Lá está dizendo qual era a proposta. E que não deu certo. Então teve que ser destruído. E por que não deu certo? Porque era para se aproveitar a família romana, porque nenhuma dos povos antigos tinha a força do que era a família romana, e era para isso que era a proposta. Então essa instituição da família era para ser a base desse, mas aí a corrupção, o poder, a parte humana, Roma depois se deturpa, então trabalhar era uma coisa de escravo, então para que eu vou trabalhar? Então aí a sociedade se deturpa e começa a conquistar e vira, ao invés de ter aquilo que veio sendo construído filosoficamente, que começa lá em Atenas, né, com a democracia ateniense. Claro que não tinha nada a ver com o que era na prática. A democracia ateniense só votava homens com mais de 33 anos, filho de pai ou mãe ateniense, né? Mas era uma evolução para a época, né? Então, e depois era para pegar tudo isso, incorporar na democracia romana, que era primeiro, Roma surge como um reino, tinha rei, depois ela vira uma democracia, depois que ela vira império, e depois que deturpa. Então Cristo pega aquilo e acaba. Mas o fato é que, como é que se constrói isso? Com amor e verdade. Então é isso, ele fala, eu não estou nem aí, porque isso que foi construído, se foi bom, vai ficar. E se for ruim, vai ser destruído. Aí ele continua, né, apelando. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Você sabe que só porque você está falando um negócio desse, você pode ser preso já? É isso que ele está dizendo. E aí Jesus fala, sei qual é a vontade do meu Pai que estás nos céus. Respondeu o mestre brandamente. Isso aqui vai passar. É isso que ele está dizendo. Você pode trazer qualquer lei injusta, ela vai passar. Porque a sociedade vai evoluir. Como todas as leis injustas do passado acabaram. Mais cedo ou mais tarde. Algumas demoraram mais, outras menos. E aí o sacerdote o contempla irritado, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo. Demandou a torrentônia em atitude de orgulhosa superioridade. Aí ele, bravo, né? E Jesus respondeu, né? Imagina um galileu com essas respostas tão afiadas e tão verdadeiras. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos, de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho da Galiléia distante. E aí, Humberto Campos conta que ele vai à Galiléia, faz mais um tour, depois ele para em Cafarnaum. E aí vem a segunda parte. Chegando em Cafarnaum, ele encontra, de manhãzinha cedo, assim, pescando, eram vários pescadores, né? Mas especialmente dois irmãos, Pedro e André. Lembra que a gente já falou de André? André era seguidor de João Batista, né? E aí Jesus vira para eles e fala assim, escuta. E eles... É o próximo, Aí. Isso aí já é outra coisa. E aí ele encontra primeiro Pedro e André, na época chamado Simão, né? Simão. E aí ele fala assim, Simão e André, filho de Jonas. Imagina só, Jesus chega assim para você, Marcelo, ele fala, deve dar até um arrepio na alma, né? Deve dar um arrepio na alma, né? Eles pararam saindo de manhãzinha cedo, o pescador volta cedo, né?
Então já estavam... Nessa época não tinha WhatsApp, WhatsApp, né? Exato. Só que o mais interessante que o Humberto de Campos vai descrevendo aqui, dizendo assim que ao ouvir a voz de Jesus, eles tinham dentro de si uma sensação de que já tinham ouvido aquela voz. Olha que coisa doida. Que lógico, né? Todos nós já ouvimos a voz de Jesus. Todos nós já ouvimos. A gente pode não lembrar, mas nós já ouvimos. A gente sente a sua presença nos momentos mais duros da nossa vida. Mas ele está sempre conosco, porque ele prometeu isso. Ele prometeu isso. A gente não pode esquecer disso. Comigo, o fardo é leve e o jugo, o que é o jugo? O negócio que você põe em cima de um boi, mas são 2 bois. Tem que ter 2 bois. Pode ter um. Se tiver um, não precisa de jugo. Mas se tiver um, não precisa de jugo. Por que você tem aquele negócio? São 2 bois. 2, ou 4, ou 6, depende. Porque aquilo serve para que todos, não importa se é mais forte ou mais fraco, todos caminhem juntos. Então, quando Jesus fala que estará conosco carregando o jugo, é porque ele está do outro lado. E por mais forte que ele seja, ele vai ora nos puxar e ora nos... É uma analogia, né? Claro, né? Que Jesus usa a analogia do dia a dia para a gente poder entender. E aí ele vira para eles e fala assim, olha, escuta, eu quero contar para vocês o meu reino. E ele começa a descrever sobre o reino de Deus e tal, começa a contar para eles, eles ficam maravilhados. E aí ele fala assim, eu vou implantar o reino, vocês querem me ajudar? Aí André, que era um cara mais assim, sensato, falou assim, reino em Cafarnaum? A gente tem meia dúzia de casa aqui, como é que vai ter um reino? E aí Pedro, você vê como a gente vê a característica de cada apóstolo ali, né? Pedro era o quê? Um cara duro, machista e tal, mas o Pedro era a mão na roda, ele era uma pedra. Por isso que ele era Pedro, né? Pedra, a rocha, né? Ele era uma rocha, ele não quebrava. Tô dentro dessa empreitada, porque ele tá... Pedro, a hora que ele comprava a ideia, ele vinha com toda a sua força. E aí, assim, tô dentro, mas não tem problema, Cafarnaum é pequenininho, mas aqui o lago é gigante, tem vários lugares. E aí Humberto Campos conta que Jesus olhou, sorriu e aguardou gostosamente para contar para eles no futuro próximo como seria o seu reino. Porque eles também estavam pensando no reino. Veja como os apóstolos, depois seriam apóstolos, né? E aí Jesus vira para eles, vocês querem ser meus seguidores? E a sensação, ele falou assim, mas como é que você é um seguidor de um cara? Porque André provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus. Pedro a gente não sabe. Ele era mais do... E aí eles, puxa, será que vou, será que não vou e tal? Ficam, mas eles tinham aquela certeza, porque você imagina o que deve ser Jesus, depois de te chamar pelo nome, fala assim, você quer me seguir? Você quer ser pescador de homens para mim? Isso aí devia ser de arrepiar, não tinha como falar, não. Olha, o poder magnético de Jesus era uma coisa tão espetacular. E veja só, nós estamos aqui falando hoje, um dia depois do desencarne do Divaldo, né? Para quem conheceu o Divaldo viveu o cristianismo, viveu o espiritismo. Foi o grande divulgador e não só isso, né? A gente pode dizer que também um pouco graças a ele que essa casa aqui foi fundada, porque dos ensinamentos, de emprestar um pouquinho a Joana de Ângeles para a gente, né? Um pouquinho para a gente. E, claro que eu não estou desprestigiando o trabalho de todos os fundadores aqui, né? De todas as pessoas. Então, quem esteve na presença... Mas o fato é que não estou comparando o Divaldo com Jesus, até porque ele nunca fez essa comparação e ele está muito distante de Jesus. Mas quem conheceu o Divaldo, esteve presente, já sentia uma energia diferente. A mesma coisa com Chico. Quem esteve na presença de Chico, por muitos quilômetros, sentiu o cheiro
no ar diferente. Chico, sou eu que estou dizendo, Chico e Divaldo não era diferente. Perto de Cristo, eles diziam que eles eram, Chico, essas pessoas usaram a palavra, um cisco. Ele dizia que ele era um cisco. Tá? Que ele brincava que Francisco, tirando o Fran, ele só sobrava o cisco. Ele era o cisco de Deus. Imagina que espíritos como Chico Xavier, Divaldo e tantos outros, né? Mas eu estou colocando só como exemplo pessoas que estavam aqui conosco até ontem. Tá? Nós, ao chegar perto dessas pessoas, se sentir uma vibração, você imagina de Cristo. E está anos-luz na frente. Não é pouco, é muito na frente. Tá? Então, eu sempre faço essa... A energia de Cristo era tão grande que Pôncio Pilatos não conseguiu condená-lo. E Pôncio Pilatos era um traste, senhor. Se tem um cara traste na história, chama-se Pôncio Pilatos. Olha, para ser ruim, ele tinha que melhorar um pouco. Ele ainda não estava no nível dos ruins. Tá? Pôncio Pilatos era terrível. Não sou eu que estou dizendo isso também, não. É a história e Emmanuel. Leiam lá 2000 anos atrás, quando Emmanuel estava lá, como Públio Lentulus, e que conheceu... E você pega também, tem outros relatos de Pôncio Pilatos, terríveis. Ele não conseguiu condenar Jesus. Ele não conseguiu. Que tinha todo o poder de Roma nas mãos. Tá? Que não era pouco. Que não era pouco para a época. Então você imagina Jesus te convidando para trilhar com ele. Eles não conseguiam dizer não, não tinha como. Não tinha como. E aí, Pedro, que já era daquele jeito, né? Ele devia ser meio baiano. Já vai lá em casa, vamos comer, já não sei o quê, marari. Já convidou eles para ir em casa. E aí, com certeza não era curitibano. Com certeza não era curitibano. Se Jesus aparecesse na casa do curitibano, eu posso dizer, ele vai assim, olha, eu tenho a prerrogativa de não falar com estranhos, não vou te chamar para entrar. Bom dia. Nem te conheço, não preciso te responder, né? Então, não, daí para pior, né? Daí para pior. Era baiano, claro. Pedro era baiano. Então, vamos lá para casa, eu tenho um acarajé de peixe, uns camarões que eu pesquei e tal, não sei o que, a gente já faz. E aí, quando tá, olha que coisa, né? Quando ele estava caminhando para casa, porque também Cafarnaum tinha umas 60 casas. E aí, ele estava caminhando, ele olhou, Jesus olhou para o posto de coleta, assim, de imposto, e ele falou, só um pouquinho, espera. Aí ele já entrou e já encontrou Levi. Depois seria conhecido como Mateus. No mesmo dia, na mesma hora, assim, indo comer um acarajé na casa de Pedro. E ele falou, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou coletando imposto para Herodes. Ele falou, você quer coletar almas para mim? Ele falou, quero. Porque o Levi já não era... Essa é uma parte interessante lá daquela série The Chosen, que dá uma sensação que ele era muito inseguro. Então tá tudo certo. Porque tudo aquilo é uma interpretação e toda a parte artística é muito bem feita. Mas o que nos conta Humberto Campos é que Mateus não hesitou um segundo, ele nem pensou. Ao contrário de André e Pedro, que Mateus era um cara racional, tal qual Paulo de Tarso. Ele tinha uma característica parecida. Paulo de Tarso perseguiu. Quando Jesus apareceu, ele já falou, mestre, o que queres de mim? Tá tudo certo, vamos lá, tô dentro, entendi o recado e vamos embora. Porque Mateus precisava. Mateus era um cara mais letrado, era um cara que conhecia muito bem o judaísmo, tanto que os primeiros escritos de Mateus. Paulo estudou por ele, todos que estavam ali. Claro. E racionalmente também, né? Então era uma coisa assim mais racional, mas pô, esse é o cara. E o sentimento, óbvio, porque o sentimento é o importante aqui. É o mármore. Todos.
Sim. Eu acho que nenhum dos nenhum dos apóstolos. Que traiu, não entender bem. E por que Judas traiu Jesus? Porque ele continuou achando que o reino era físico. Ele traiu por amor, mas é um amor doente. Eu não sei. Eu tenho. Bom, eu acho que a gente faz escolhas, né? Tanto que ele teve a oportunidade na véspera de não fazer. E as coisas iam acontecer independente dele fazer ou não. Ele vai ver que era um espírito mais ainda muito material. Não, com certeza. Não, comum. Por exemplo, se a gente fazer um paralelo com Francisco de Assis, para quem está estudando a obra Francisco de Assis no sábado, né, já está no finalzinho, antes da encarnação, Francisco de Assis está no finalzinho, faz os 6 meses que está no finalzinho. Mas Francisco de Assis, ele, para reencarnar, ele veio com mais 200 espíritos preparados, não no nível dele. Por quê? E por que e acho que é uma coisa muito importante a gente só não esquecer, acho que eu sei que já tenho, é que senão a gente vai conversando e eu tenho mas é uma coisa muito importante. Jesus, esse espírito que a gente chama de Jesus, é o espírito crístico, né? O espírito crístico a gente já sabe, já falei várias vezes, é o espírito puro que chegou no mais alto grau evolutivo dos espíritos crísticos, dos espíritos puros. Então, eles são chamados espíritos crísticos. Está lá na revista Espírito. Então, no WhatsApp dele, só tem contato de espírito crístico. No WhatsApp celestial. Ele tem um grupo de espíritos crísticos espíritos crísticos da turma de 9 bilhões de anos atrás, que deve ser, sei lá, a turma dele. Então, mas ele tem de antes, depois, então só tem espírito crístico. Se ele não conseguir dar conta do recado, ele ainda interpreta a vontade de Deus, que é o que diz a revista Espírito. Os espíritos crísticos compreendem a vontade de Deus e as executam. Então, se ele compreende, é porque, olha que a gente só está sendo chamado para ter fé. A gente só está, no nosso nível evolutivo, é só confiar. No nível evolutivo do espírito crístico, é Deus que confia nele. Porque ele já confia há muito tempo. Olha, essa é a diferença. Então, mas beleza. Você acha que se ele não quisesse, sabe de uma coisa? A gente precisa implantar rápido, tem que ser rápido esse negócio de cristianismo lá, né? Vamos encarnar eu e mais 12 espíritos, não vou convocar os crísticos, mas 12 espíritos puros, podia ser ou não? Se ele quisesse. Se ele quisesse acelerar. Mas não, o que faz Cristo? Ele pega os espíritos que já estão tipo um pouquinho melhorado, bem pouquinho em relação a gente, e para a época. Não, até para a gente ainda, né? Porque muitos ali. Mas por que ele faz isso? Isso é estratégia. Porque se tivessem 12 apóstolos, espíritos puros, a gente não ia se identificar. O cristianismo, ele é uma estratégia de marketing. Jesus usou todo o conhecimento. Espírito crístico sabe de biologia, sabe de física, sabe de química, porque tem que criar planeta. Espírito crístico tem que criar planeta. Então ele sabe tudo de química, de física, de biologia, de matemática, de marketing, de publicidade. Por isso que Cristo usava das publicidades. O que ele faz? Ele chama espírito um pouquinho melhoradinho para a época, para mostrar para a gente que é possível, que o cristianismo é possível fazer uma transformação. E se tivesse 12 espíritos puros, a gente ia falar, mas isso é fácil para eles, porque eles são puros. Eu que estou aqui ainda muito egoísta, muito duro, muito agressivo, muito rude, não tenho chance. Não, mas daí ele pega Pedro, para mostrar que tem chance. Mas eu que ainda sou muito ligado a dinheiro e tal, ele vai lá e pega Mateus, para mostrar que é possível. Mas eu ainda tenho muitas questões relacionadas a desvios da sexualidade, não sei o quê. Aí ele pega Maria Madalena, para mostrar que é possível. Esse é o marketing.
do cristianismo? Genial, né? No caso, um benchmark, né? No caso específico, um benchmark. Então, veja, isso é a estratégia de Jesus. E ele convoca. E no mesmo dia, ele vai lá, já sai na hora. Já vão, comem o acarajé e depois vão fazer o quê? Deitar na rede, tomar água de coco. À tarde ele já vai pregar. À tarde, então essa é a terceira parte, ele já sai para pregar. E pregar para quem? Então ele se une na praça e está lá toda a lama. Não era a lama do Hanan? Era toda a lama. Os pobres, as crianças abandonadas, os estupiados, os cobradores de impostos corruptos, todos queriam, ansiavam por aquele momento de transformação. Porque na cultura hebraica da época, se você era impuro, você não poderia se purificar. Se você é puro e se você entrar em contato com quem é impuro, você se torna impuro. E Jesus veio quebrar isso. Se você é puro e você toma contato com aquele que é impuro, você pode purificá-lo. E se você é impuro e tomar contato com a pureza, você pode se purificar por si só. Porque o que você precisa é ter o quê? Sentimento e boa vontade. A chave do cristianismo é o sentimento. Sentir. E é por isso que vem a dor. Por que vem a dor? Porque como a gente não consegue sentir com a razão, é nos colocar do presente da dor para que a gente sofra sentimentalmente. Sim ou não? Quando dói, não dói? Dói. Do sentimento, não é? E aí a gente pode usar ou o amor, ou a dor, para que a gente faça aquela mudança de sentimento. Mas só mudar o sentimento não basta. Você tem que ter a boa vontade. A boa vontade para esculpir, a expurgar aquela mazela dentro da gente. E é isso que Cristo vai pregar. E é por isso que Cristo pega e nos recebe. Recebe a todos nós. Essa é a grande lição do cristianismo. O cristianismo é a nossa oportunidade de evolução.